Hoje eu queria fazer um convite para a gente falar sobre incômodos. E esses incômodos, especificamente quando a gente não se sente feliz onde a gente está. Um incômodo ali, talvez um pouco geográfico, né? E que aí vem falar também de um processo interno, mas ele começa um sinal de um espaço geográfico, como por exemplo, quando eu não me sinto mais feliz na casa que eu tô, na cidade que eu tô, no trabalho que eu tô fazendo. Embora as pessoas me fazem feliz, eu gosto do meu trabalho, mas às vezes eu já não consigo me sentir mais à vontade, me sentir pertencente. E não vai ter nada a ver com as pessoas ou com o trabalho que eu faço. É algo interno que tá falando que talvez é a hora de fazer uma mudança. E é difícil aceitar, é difícil pensar também, poxa, tá aqui, eu ganho bem, eu posso fazer várias coisas que eu quero, eu trabalho com pessoas legais, por que eu quero mudar? E às vezes a gente não vai entender por que a gente quer mudar, até a gente fazer essa mudança. E eu falo mais uma vez da minha experiência, né? Eu sempre gosto de trazer reflexões a partir de processos que eu vivi, que eu fui me conectando com pessoas que viveram processos parecidos, que antes de eu pedir demissão pela primeira vez, para começar a fazer o Work Exchange pelo Brasil, fiz algumas vezes, eu tive dúvidas porque eu ganhava bem, eu gostava do meu trabalho, eu gostava das pessoas com quem eu trabalhava, tive uma liderança incrível, mas algo dentro de mim falava, eu posso ir além, né? Então, não que eu sabia tudo do que eu fazia, eu estava sempre aprendendo, na época eu tinha que viajar, eu treinava pessoas, então eu gostava muito de treinar pessoas, isso me fazia muito bem essa troca, mas eu sabia que eu poderia ir mais, eu poderia conhecer coisas diferentes, e ali naquele trabalho não tinha mais muito para onde eu conhecer coisas diferentes, né? Teria a área de tecnologia, que era uma área que eu gostava muito, mas eu já estava um pouco saturada de estar sempre trabalhando no computador, eu queria ver a vida acontecendo do lado de fora. E foi por isso, lado de fora, literalmente fora do escritório. E foi por isso que eu decidi começar a fazer alguns work exchange pelo Brasil, né, que é a troca de trabalho por hospedagem, às vezes por alimentação também. E eu falei, eu não quero trabalhar direto com recepção, eu quero trabalhar por a mão na massa, né, sem limpeza, trabalhar com plantio, colheita, foi um pouco do que eu fiz aí, viajando, porque eu queria, falei, cara, eu sei que eu posso fazer muita coisa, mas eu não sei o que, assim, porque do que eu faço, eu já tô realizada, digamos assim. E aí, o que é novo? O que é um mistério pra mim, né? Então eu queria explorar meus limites e eu fui. Pedi a demissão pela primeira vez, fui fazer isso. Depois aconteceu, eu voltei a trabalhar e pedi pela segunda vez e fui pra fora ter uma experiência de intercâmbio. Mas o ponto que eu queria trazer, né, é que existia um incômodo dentro de mim. Ok, eu estou feliz aqui, isso me faz bem, mas o que eu ainda não sei? E tem um montão de coisas que eu ainda não sei, você também não sabe, até porque é muita coisa pra gente conhecer, a gente não vai saber, a gente não precisa saber de tudo, mas existia um incômodo que falava, Carol, aqui tá gostoso. E eu vou falar a zona de conforto, né, porque é fácil quando a gente fala isso, era a minha zona de conforto. Mas eu queria mais, eu queria saber o que eu ainda não sabia, o que eu pudesse conhecer naquele momento, e eu fui. E foi extremamente importante para mim fazer, né, ter esse passo, essa iniciativa, porque eu vi que eu poderia sobreviver, né, assim, poderia sobreviver sem um salário fixo caindo todo mês, só que não era fácil. Eu poderia sobreviver não tendo que pegar o trem ali ou o ônibus para ir trabalhar todo dia, ou não conviver com as mesmas pessoas todo dia, ter que cozinhar uma coisa diferente cada dia, porque às vezes não tinha muito espaço na geladeira para mim. São pequenas coisas que às vezes a gente tá tão acostumado no dia a dia que a gente não imagina o quanto a gente é capaz, se a gente não sai daquela caixa, daquela bolha, né? Então, viver essa experiência, né, esses work exchange, me trouxe muita autonomia e ver que eu era capaz de fazer muita coisa que eu tivesse vontade. E essa questão de financeira, né, assim, que eu sobrevivo sem um salário mensal aí, é um ponto muito importante, porque muitas vezes quando eu converso, né, com pessoas que sabem que eu fiz work exchange ou fui para fora do Brasil, muitas vezes eles pensam que eu trabalho como nômade digital, de forma remota, e não, eu não fiz isso, né, assim, eu tenho um trabalho que eu faço de terapia, que é terapia com atendimento Reiki, né, que eu não estava sempre trabalhando com isso, então não era uma fonte de renda que eu
pude contar, que eu podia contar até então. Era poucas vezes que eu fazia e entrava. Mas eu fiz bicos, né? Eu trabalhei um tempo em Pelotas, fazendo work exchange, então eu fiz bico de limpeza ali. Foi o mais que eu fiz, e os outros, eu tinha pouco dinheiro que eu guardei, né? E aí foi também uma forma de, sabe, nadar de braçada, assim, a água tá batendo na bunda, o que você vai fazer? E eu fiz dívidas, né? Assim, no cartão de crédito eu utilizei para viajar. Eu tive ajuda também, eu tive o privilégio, né, a oportunidade de receber ajuda da minha família, depois quando eu não consegui me organizar. Mas foi importante também para ver o quanto eu preciso aprender a lidar com as minhas finanças, né, assim, falando um pouco da astrologia, né, não é responsabilidade da astrologia minha, mas eu tenho um impulso muito forte de fazer as coisas, de fazer e acontecer, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade do planejamento desde do passo a passo como financeiro também. Então, viver essa experiência de não ter um salário, de meu Deus, eu preciso comer, o que eu vou fazer, eu preciso pagar conta, como que eu vou fazer? Eu fui tentar me virar, eu não consegui manter isso por muito tempo, né? Aí se arrastou um pouco as minhas dívidas, mas eu entendi que, bom, isso é um desafio para mim. E antes, pagando as contas ali, fazendo muito curso, eu via, mas eu tinha o dinheiro caindo, então tava dando um jeito. Então eu não queria aceitar que era um desafio para mim. Quando eu me vi realmente sem nenhum dinheiro, eu falei, ok, eu realmente tenho uma questão importante com a parte financeira, com o dinheiro que eu preciso cuidar. E desde então eu venho, né, podendo observar, olhar a respeito disso e entender como que eu posso melhorar, né, reservar mais, gastar menos, assim, separar mais do meu dinheiro livre, gastar menos com coisas desnecessárias. Eu particularmente sou uma pessoa que já não é muito de sair para comer principalmente, mas quando tem alguma coisa que é muito boa e eu tô com vontade, eu vou sair para comer, mas aí eu vou ponderar, né, poxa, eu quero sair agora, eu tô precisando de alguma coisa específica, não sei, um óculos de sol que é mais caro, tô morando na praia aqui em Florianópolis, o meu tá ruim, preciso, eu vou gastar R$120 numa pizza que tá esse preço, uma pizza bem caprichada, 2 pizzas, hein? Uma salgada e uma doce, tá quase 120. Ou eu vou 120 é uma parcela de um óculos que vai durar aí por muito tempo, né, assim. E aí eu paro e penso e reflito, tá, eu já comi pizza agora, talvez não preciso comer mais pizza, tem comida, eu posso cozinhar, mas um óculos é tão importante pra mim quanto uma comida, vai proteger a minha vista, né, uma série de coisas. Então eu precisei passar por esse processo de desafio pra aceitar, assim, sabe aquela realidade que a gente chacoalha muitas vezes, ok, tem uma questão aqui, eu preciso cuidar. E aí no dia a dia, desde então, ainda deslizando muito com essa parte financeira, né, venho aprendendo como que eu posso me manter, né, trabalhar, enquanto hoje eu tenho um trabalho fixo de novo, então eu trabalho, como eu posso guardar esse dinheiro, mas também desenvolver uma parte aí online para trabalhar, né, com as terapias que eu faço, e que é o que me realiza também, né, então não necessariamente porque me realiza tem que ser a minha fonte principal de renda, eu posso dar um jeito de conciliar, mas eu também posso fazer isso, né, assim, trazer isso que me realiza como um instrumento na minha jornada para seguir aprendendo, crescendo, porque para mim o viajar é um processo de autoconhecimento, né, eu tenho vivido processos muito profundos toda vez que eu viajo, porque eu vou com essa intenção também de estar aberta, não é porque, eu vou viver e fazer retiro, eu vou fazer tudo para me autoconhecer. Não, no dia a dia a gente já tem um processo de autoconhecimento que se a gente estiver aberto, nós vamos, né, poder aprender um pouquinho cada dia. Então eu já vou nessa intenção de estar aberto e falar, ok, o que está acontecendo aqui? E relaxada, né? Não é fácil, eu que quero saber de tudo, às vezes quero dar impulso de tudo, eu ajo muito rápido e demora um pouco para processar. É um exercício também de trazer centramento, né, aterramento, mas é uma escolha que eu faço de utilizar também as viagens como autoconhecimento, porque eu sei que tem um montão de coisas para eu resolver aqui dentro, né? E um deles é a questão do financeiro, né, que eu quis trazer aqui, né, a questão do sair da zona de conforto, não só do nosso espaço, do incômodo de eu não me identifico aqui, e através dessa não identificação de onde eu estou, porque eu queria conhecer coisas novas, coisas diferentes, eu estava feliz com o que eu tinha, mas eu queria conhecer o que eu não conhecia ainda. E aí, através disso, eu vi que tem uma questão do financeiro que toma conta de mim. E por que eu tô trazendo aqui o financeiro? Porque eu me vejo, né, aí citando a astrologia que eu ia falar,
que eu sou de Áries, né, que é um impulso, assim, uma energia muito ativa. Mas eu também tenho um Sagitário aí, né, um Sagitário expansivo, gosta de viajar muito forte no meu mapa astral. Esse Sagitário, ele me pede muito, vamos viajar, vamos conectar com pessoas e viver experiências. Só que outras configurações do meu mapa me trazem um pouco mais de confusão. Eu falei assim, eu quero viajar, mas eu também quero ter uma estabilidade. E eu passei um tempo tentando, como me debatendo com isso, falei, caramba, eu quero viajar, mas eu quero ter uma estabilidade, quero ter uma casa, não sei o que, como que é isso? E aí depois eu vim entendendo que essa estabilidade vem falar do financeiro. É onde eu possa viajar, mas com estabilidade financeira, que eu sei que eu vou viajar e eu vou ter dinheiro. Eu não vou para aquele lugar, eu vou entrar em desespero, meu Deus, eu não vou dar conta, e o que eu vou fazer? Sabe? É um processo diferente, é uma estabilidade onde eu saiba que eu tenho X para gastar e eu vou continuar trabalhando, porque para mim o trabalho é importante, eu gosto de trabalhar e o dinheiro vai me possibilitar não só trabalhar, me cuidar e também trazer aí, viver os prazeres pequenos, grandes, como a viagem, né? Então, existe uma incongruência, assim, que já foi falado para mim no meu mapa, e conforme o tempo eu vou entendendo e vivendo, né, muito com as viagens também, eu entendi que é uma incongruência dessa questão de eu quero seguir viajando e me conectando, e não só isso, mas fazendo coisas que me realizam, mas a estabilidade que eu preciso é a questão financeira, me sentir segura com aquilo que eu tenho, falando em dinheiro, sabe? Que é uma coisa importante. O dinheiro é uma energia, né, que ele vai na nossa vida aí se manifestando. E não é que eu quero guardar dinheiro para ter uma aposentadoria maravilhosa, etc. Mas é que eu preciso, né, para poder realizar coisas que eu preciso, fazer os cursos, viajar, comprar minhas vitaminas, um livro, eu preciso ter um dinheiro e é saber usar esse dinheiro com consciência. Então a astrologia também foi uma ferramenta muito importante, que me trouxe muito conhecimento, né, e eu sempre eu sigo estudando, faço leitura de mapa e também tô vendo como que a vida vai se revelando para mim através da astrologia e através das minhas experiências de autoconhecimento. E por isso eu quis trazer aqui hoje, né, essa questão do incômodo, que muitas vezes a gente tem um incômodo, que ele aí é geográfico, mas ele vem falar de uma questão muito interna, né, eu acho que é o meu espaço, que são as pessoas, mas não, talvez está na hora de você viver o novo, de você se reciclar, porque tem muito mais pra gente conhecer, muito mais pra gente viver, né, assim, nós somos seres humanos com um potencial gigante e se você quer ficar ali pra sempre, né, assim, pra sempre é muito tempo, mas por muitos anos fazer a mesma coisa, tudo bem, mas talvez é porque você nunca pensou que você poderia experimentar uma coisa diferente e gostar de uma coisa nova. A gente tem medo de gostar do novo, de se entregar pro novo e falar, meu Deus, e agora? Que tenho tudo certinho, como vai ser depois? E tá tudo bem se você quiser ficar muito tempo aí, mas também tá tudo bem se você quiser trocar, experimentar outras coisas e gostar e não querer voltar mais pro que você já conhecia, ou falar, não, realmente, que foi o meu caso, eu saí da empresa, eu fui viajar, gostei, eu gostava da empresa, eu pedi pra voltar, voltei de novo e depois pedi pra sair de novo pra viver uma experiência de intercâmbio e não quis mais voltar, porque eu entendi que eu já não era mais a mesma pessoa, eu continuo gostando das pessoas, do trabalho, mas que eu poderia transcender, né, assim, seguir explorando, conhecendo novas coisas e que eu já não me via mais lá, naquele escritório, daquela forma. Carrego as pessoas comigo, mas a Carol que viveu naquele processo cresceu muito mais, né? Então eu não sou mais aquela mesma Carol de antes. Então eu preciso continuar seguindo, porque eu querer voltar para aquele mesmo lugar é ir contra a minha essência, contra o que eu acredito, porque digamos que eu já cresci demais para caber naquela caixinha e não era uma caixinha ruim, eu gostava, só que hoje não faz mais sentido. Então é saber também reconhecer, né, os espaços que a gente quer ocupar, que a gente já ocupou, honrar, agradecer esses espaços, as pessoas, as experiências e seguir caminhando, buscando aquilo que faz mais sentido, aquilo que está mais alinhado com a experiência de vida que a gente quer viver naquele momento, né? Nós somos cíclicos, cada momento a gente tá vivendo algo específico na nossa vida. Às vezes eu tô mais pro profissional, mais pro pessoal, relacionamento afetivo, família, quero viajar, quero autoconhecimento, estudo, faculdade. A gente, né, a gente muda muito durante o percurso, então é também uma forma de nós aprendermos o que eu quero viver para aquele momento na nossa vida e como que eu vou fazer isso acontecer. Então é isso, queria agradecer, né, essa era a reflexão de hoje
Esse é o primeiro vídeo de um projeto que eu vou começar a fazer, que é o projeto se chama Escuta com o Coração, é onde eu vou trazer várias reflexões assim que eu gostaria, né, de compartilhar a partir de conhecimentos, né, de trocas que eu tive com as pessoas, sempre a partir da minha experiência. E é também um projeto onde eu vou começar com atendimentos, né, os atendimentos, o nome desse projeto ele Escuta com o Coração, onde eu vou começar a fazer essa escuta, atendimentos ali a partir de 1 hora para ouvir as pessoas, para a gente conversar sobre o que está afligindo, qual é a dor dessa pessoa, a gente tirar uma leitura de mapa astral, tirar uma cartinha aí de um oráculo e receber acolhimento e troca, né, assim, nutrição, para poder encontrar mais amor, levar amor para nós mesmos e conforto para a gente seguir na nossa caminhada. Gratidão e até a próxima.